A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje para dar início ao módulo 2, que é Didática e Metodologia Cristã. Já gravamos o módulo 1 em 8 aulas. Vamos gravar o módulo 2 também em 8 aulas. E só para lembrar, se você está chegando aqui agora e não assistiu o módulo 1, volta lá, que é muito importante que você siga a sequência. O módulo 1 está muito bom. As 8 aulas estão disponíveis. Agora vamos dar início ao módulo 2, é a didática e metodologia cristã. O primeiro tópico é o que é a didática bíblica e sua importância na EBD. Então, como sempre, aos que já estão habituados, façamos aquela oração para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos guie nesse estudo. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua gloriosa presença para te pedir, Senhor, que essa aula fale através de nós, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra e entender que o Senhor dá o dom, mas é nós que o lapidamos com esforço e dedicação. Que cada um, Senhor, possa ser constante na vida cristã, pois a palavra correta na vida cristã é essa, constância. Muitas vezes tentamos correr correr uma corrida de 100 metros, mas não entendemos que a vida cristã é uma maratona, onde temos que ter estratégia, preparo e como manter o mesmo ritmo, não um ritmo acelerado e depois desfalecer no meio do caminho. Então, Senhor, nos dá esse entendimento, traz à luz a tua palavra para cada um de nós. Desde já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A didática, em sua essência, é a arte e a ciência de ensinar. Quando nós acrescentamos o termo Bíblia, não estamos meramente aplicando técnicas seculares ao conteúdo sagrado. A didática bíblica ela é o estudo e a prática de como Deus ordena que a sua vontade e verdade seja comunicada de forma fiel, eficaz e transformadora. É a pedagogia inspirada e iluminada pelos princípios das Escrituras, meus irmãos, que reconhece o Espírito Santo como o principal agente de ensino e também compreende o aluno como uma pessoa integral criada à imagem de Deus. Na escola bíblica dominical, negligenciar a didática é correr riscos. Quais esses riscos? Riscos de enterrar o tesouro da palavra em vasos de metodologias inadequadas, dificultando a compreensão e a aplicação. Então, dando sequência a esse tópico, a gente divide sempre em alguns subtópicos. O primeiro subtópico é a base teológica da didática bíblica. Então, a didática bíblica, ela não é neutra. Ela flui de nossa compreensão de Deus, da revelação e do ser humano. Parte do princípio de que o próprio Deus é o mestre por excelência e que seu método de revelação é progressivo e multifacetado. Vamos ver lá em Hebreus 1:1. Vamos ver o que é que fala em Hebreus 1:1. Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas. Então, aqui a gente vê que Deus no passado falou de várias maneiras, diversas vezes pelos profetas. Então, ele usou vários profetas para falar de maneiras diferentes e de maneiras a que se encaixasse naquele contexto. E lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, vamos dar mais uma olhada no que vai falar. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Verso 7. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Essa palavra é para que você seja diligente nela. Entendemos aqui, mais uma vez, que a didática bíblica
Essa didática divina, ela é relacional, ela é contextual e aplicada à vida. Então, o seu objetivo não é o conhecimento pela informação, mas é a transformação para a santidade e o serviço. O seu maior legado não é o quanto teu aluno aprende, mas é o quanto ele vive aquilo que ele aprendeu. Se ele aprendeu e está aplicando aquilo na sua vida, o teu ensino é eficaz. A tua didática está sendo extraordinária. E o segundo subtópico é os 3 pilares da didática bíblica. Vamos ver quais são esses 3 pilares. Só mais um lembrete. Eu sempre estou falando nas minhas aulas. Tenha caderno em mão. Anote essas informações. Busque. Seja explorador da palavra. Não seja um mero recipiente e depois o que eu falo, você recebe o que eu falo e depois você passa para outras pessoas de forma que você não busca desenvolver o teu próprio intelecto. Você não busca desenvolver aquilo que você está falando, aprendendo. Você não busca outras fontes. Seja um explorador da palavra. Uma didática verdadeiramente cristã se sustenta em 3 pilares interrelacionais. Vamos ver esses 3 pilares. O primeiro pilar é a verdade bíblica, que é a fidelidade à Bíblia. O conteúdo, ele é inegociável e ele é o centro. Ele deve ser manuseado com precisão e integridade. Lá como nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos dar uma olhada o que é que 2 Timóteo vai falar sobre essa integridade e essa centralidade do texto. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Então aqui a gente vê, ele manda estudar, ele manda você ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra e a divide de forma correta. Você só pode fazer isso se você for um estudante assíduo da palavra, se você for um explorador. O segundo pilar é a pessoa do aluno. Essa pessoa do aluno, o ensino, ele deve ser, ele deve considerar a realidade. Anote, ele deve considerar algumas coisas. Ele deve considerar a realidade, os desejos, o estágio de desenvolvimento e a cultura do aprendiz. Isso é um ato de amor e empatia. Você está entendendo? Ele tem que considerar essas 4 coisas. Ele tem que considerar a realidade onde aquele aluno está inserido. Essa realidade vai trazer desafios. Quais são aqueles desafios que ele enfrenta? Qual é o estágio de desenvolvimento dele? Porque eu não posso ensinar da mesma forma para uma criança da 4ª série. Eu não posso ensinar da mesma forma formando na faculdade. Eu não posso. Eu tenho que levar isso em consideração. Aí, você, como professor, você tem que ter essa didática. E a cultura do aprendiz, a cultura onde ele está inserido, aquela cultura. Então você tem que se aproximar daquela cultura para que você tenha uma linguagem mais próxima, para que você traga exemplos de realidade e faça com que aquele contexto faça sentido para aquela cultura dele, para aquela realidade onde ele está inserido. O próprio Jesus era especialista nisso, com as parábolas, com imagens que ele trazia, assim, com imagens que eu falo, ele trazia as pessoas a buscarem na sua mente imagens daquilo que ele estava falando. Então, seja sensível. E o terceiro, não menos importante, pelo contrário, esse terceiro é o mais importante dos 3 pilares. É a atuação do Espírito Santo. É a sua dependência. É reconhecer que a conversão e a transformação são obras sobrenaturais. A didática, ela cria o ambiente. E o método do Espírito Santo, ele convence e transforma.
Vamos ver lá em João, capítulo 16, verso 18. Portanto, eles diziam: o que quer dizer isto? Um pouco mais. Nós não sabemos o que ele diz. Aqui mostra o quão as pessoas eram interessadas no que ele dizia, queriam saber mais, tinham sede de saber mais, porque elas não sabiam o que ele dizia, mas ele fazia que ficasse claro. Então, seja intencional. E o terceiro subtópico, meus irmãos, é a importância na EBD, superando discursos vazios. A EBD que ignora a didática bíblica frequentemente cai em dois extremos. E anota esses dois extremos. O tradicionalismo árido, que é aquele tradicionalismo seco, que é onde o professor apenas despeja conteúdo. Ele apenas é um despejador de conteúdo, não se preocupa em entender o contexto de cada aluno, não se preocupa em entender o momento de cada aluno, ele apenas despeja conteúdo indiscriminadamente. E aí eu me vejo da mesma forma, o aluno fazendo aquela mesma pergunta que o eunuco fez a Filipe. Como irei eu entender se não tem quem explique? Porque despejar conteúdo por despejar, ele pode muito bem pegar a própria Bíblia e ler. Muitas vezes ela está um pouco distante do contexto da realidade dele e ele não entenderá. Precisa de quem a explique e a deixe mais clara, de forma que colocamos o texto dentro da realidade daquele aluno. Nunca entendam. Colocar o texto na realidade daquele aluno não é distorcer o texto, é trazer o texto como ele é, mas fazer com que ele se encaixe na realidade daquele aluno para que ele o entenda, compreendam. Não é fazer com que o texto cumpra o seu bel prazer. Não. É apenas o facilitar, o deixar mais claro. É o seu dever. E o ativismo vazio. O segundo extremo é o ativismo vazio. É onde as atividades não conduzem a um entendimento mais profundo da verdade, que é a palavra. Portanto, a didática bíblica é a ponte que liga a verdade eterna à vida contemporânea do aluno, garantindo que o ensino seja de fato compreendido, retido e, o mais importante, praticado. O mais importante é que esse ensino ele seja compreendido. Para que ele seja praticado, primeiro ele tem que ser compreendido. O aluno tem que o reter, tem que guardar. Mas esses dois, se não tiver o terceiro, que é a prática, é o praticar no dia a dia, na sua vida, é a transformação de vida, nada fez sentido. Então, se você até aqui está fazendo sentido para você, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas por ele. E vamos dando continuidade. Vamos ler lá em Neemias, capítulo 8, verso 8. Assim, eles liam no livro da lei de Deus, distintamente, e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. Eles davam sentido, porque muitas vezes eles liam o livro, mas por conta do contexto de cada um não tinha sentido. E é o nosso dever dar sentido. Nosso dever é seguir esse exemplo de Neemias, mostrar que ensinar a palavra exige clareza, exige explicação e, principal, a aplicação do sentido. Paulo ele priorizava a comunicação inteligível para a edificação. Planeje com o alvo em mente. Antes de escolher métodos, pergunte o que meus alunos devem saber, sentir e fazer como resultado desta aula. Entendo, você tem que ter como objetivo claro. E esse objetivo tem que ser claro, porque senão depois não será alcançado. O que é que meus alunos eles devem saber aqui com esse tema que eu estou levando? Qual sentimento eu quero despertar neles? Qual o resultado desta aula? Qual a transformação que eu trago com esta aula?
Qual o impacto que eu quero trazer na vida dos meus alunos com esta aula? Todo o planejamento deve servir a esse alvo de transformação integral do seu aluno. Diversifique os métodos, pois o próprio Cristo, ele usou parábolas, ele usou perguntas, ele usou diálogos, ele usou exposição, exemplos visuais. Então siga seu exemplo. Hoje você tem métodos extraordinários, você tem a tecnologia a seu favor. Use-a. Use histórias ilustradas, use discussões em grupos, use o máximo que você puder, estiver a seu alcance de recursos visuais, dinâmicas e estudos de caso, sempre vinculados ao texto bíblico. Lembrem, o ponto de partida sempre é a palavra, o texto bíblico. Nunca vá buscar outros recursos e em último venha para o texto. O texto é o ponto de partida de tudo. Seja dependente. Eu sempre digo isso. O Espírito Santo é o agente principal da sua aula, do seu ensino. Ele permeia todo o teu ensino cristão, todo o teu aprendizado. Então, seja dependente. Avalie para aprender, não para classificar. Use perguntas abertas e momentos onde seus alunos eles possam compartilhar para que você possa verificar essa compreensão e a aplicação que eles estão dando àquele texto que você levou. E vá ajustando a sua abordagem conforme a necessidade, pois é através dessas avaliações que você vai entender se a sua metodologia está sendo realmente eficaz, se está sendo de uma compreensão fácil para seus alunos, está alcançando o objetivo que você determinou ao construir a tua aula, ao construir o teu sermão. O teu sermão tem que ter um objetivo. A tua aula tem que ter um objetivo. Você tem que ser intencional em tudo que você fizer. O objetivo principal sempre vai ser o entendimento de que a pessoa de Cristo é quem salva, que nós temos que nos voltar a Cristo. Mas, seja claro, nas tuas ministrações. Lawrence Richard, ele vai trazer que lá no Ensino para Transformar Vidas, no livro Ensinando para Transformar Vidas, ele vai trazer que o ensino bíblico é mais do que uma transação cognitiva, é um encontro pessoal com Deus através da sua palavra. Uma metodologia eficaz é aquela que facilita esse encontro. Então nós vemos que essa metodologia vai facilitar o encontro com Deus através da sua palavra. É através da palavra dele que o conhecemos. Conhecemos o que ele gosta, o que ele abomina. Portanto, a didática bíblica é um exemplo de fidelidade e amor. Fidelidade ao conteúdo sagrado que nos foi confiado e amor pelos alunos por quem Cristo morreu. É a expressão prática de nosso desejo de que nenhum obstáculo metodológico impeça a luz do Evangelho de brilhar em toda a sua plenitude sobre as mentes e os corações. Nosso objetivo é fazer com que nada impeça dessa luz brilhar em corações e nas mentes dos nossos alunos, dos nossos ouvintes. Colossenses 3:23. Vamos olhar o que é que Colossenses 3:23 vai trazer para cada um de nós. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. O que este versículo tem? Ele fala que tudo que fizer, fazer de coração. Porque tudo, esse ensino que eu estou trazendo aqui, todo esse ensino, essa metodologia, você tem que ter em mente que tudo isso, você está transformando vidas, sim. Porém, você está fazendo tudo isso para o Senhor, não para os homens. Então eu quero, de todo o coração, dizer que este versículo
ele seja o impulsionador de todo o seu preparo e ministério docente. Que você se dedique a estudar e aplicar os melhores métodos, não para receber elogios, mas como um ato de servir ao Senhor. Eu desejo e o desejo de que a palavra dele corra e seja glorificada através do teu ensino, através da tua vida, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Vamos ver. E finalmente, irmãos, orai por nós, porque a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Fica claro que a palavra do Senhor era glorificada entre eles. E ele pede para que orem, para que essa palavra tenha livre curso. E ela só terá livre curso se tiver quem a explique e a facilite para pessoas que não têm essa facilidade, para que possamos trazê-la à luz a todos aqueles que estão na escuridão. Então, desde já, se fez sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal e o principal, compartilhe essa palavra com alguém. Você sabe que precisa. Desde já, eu quero agradecer em nome de Jesus.